Tá bom. Ó, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de namoro inteligente. Hoje a nossa aula está bem interessante. Nós vamos falar muito na aplicação no casamento, mas com certeza isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, em todas as relações da nossa vida, sobretudo na, no namoro e na nossa relação com o nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo. Para dar início à nossa aula, nós vamos ouvir uma canção que o Anderson vai colocar para a gente, e em seguida gostaria de pedir para Yasmin fazer a primeira oração. Anderson, por favor. Quando eu sinto o peso do mundo em meus ombros, quando eu já não sei mais por onde escapar, não posso esquecer que nas horas piores posso vencer e tornar muito mais. Quando a gente sai da escuridão, é fácil perceber que meu coração, meu criador, guarda em suas mãos. Eu não sou de aço, mas estou em seus braços. Sou forte pra lutar, o mal não pode me abalar. Quando eu me sinto fraco, em Cristo eu me refaço. Uma pedra eu posso ser, sempre ao seu lado. Eu vou deixar ele moldar meu jeito. Serei melhor do que hoje eu sou. Ele só quer me tornar mais perfeito e me brilhar quando a noite chegar. Eu não sou de aço, mas estou em seus braços. Sou forte pra lutar, o mal não pode me abalar. Quando eu me sinto fraco, em Cristo eu me refaço. Uma pedra eu posso ser, sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. Maior, melhor, mais nobre. O segredo é manter a fé. Maior, melhor, mais nobre, mais forte. Eu não sou de aço, mas estou em seus braços. Sou forte pra lutar, o mal não pode me abalar. Quando eu me sinto fraco, em Cristo eu me refaço. Uma pedra eu posso ser, sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. Nada, Yasmin, nos ajudar nesse momento. Eu vou compartilhar aqui minha tela para nós. Assim que eu. Já? Sim, já consigo. Então vamos lá. Então, aqui, a nossa aula, ela vai falar sobre comunicação, maneiras eficazes de nós nos comunicarmos uns com os outros. Sobretudo, as aplicações aqui é, é, ensinadas, elas estão voltadas para o casamento. E é muito importante nós aprendermos
porque isso vai nos ajudar a, em todas as relações. Hoje, vocês ainda não estão casados, mas estarão no futuro e precisam já, desde hoje, aprender os princípios e as doutrinas que regem esse relacionamento tão sagrado que é o casamento. Então, hoje nós vamos falar sobre amar, falar sobre falar, amar e ouvir, tá? Aqui, acho que apareceu só uma parte, deixa eu ver se ainda não apareceu o restante. Vamos modificar a palavra casamento por namoro e a palavra cônjuge por namorado ou namorada. Às vezes, a gente, quando começa o relacionamento de casado, com o passar do tempo, a gente começa a esquecer como foi no período em que nós estávamos namorando. E nós precisamos aprender a levar isso, esse comportamento, esse relacionamento, que deve ser um relacionamento saudável, um relacionamento pautado pelo respeito, pela comunicação, para o casamento. E isso vai ajudar a manter as nossas relações cada vez mais saudáveis. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, sobretudo no falar, no amar e no ouvir. Tá bom? Deixa eu passar aqui minha tela. Tem um conselho conjugal e familiar que ele ensinou algo bem importante. Mas antes, eu quero relatar para vocês uma história que ele mesmo conta no esboço da aula. Ele fala que, ao entrevistar uma esposa que procurou os seus serviços, que tinha poucos meses de casada, ela falou para ele da dificuldade que ela estava enfrentando, dos sérios problemas que ela já estava enfrentando no relacionamento, no casamento, justamente porque eles conseguiam se comunicar. E aí, então, ele foi conversar com o marido. E ao conversar com o marido, ele percebeu que ele era um ótimo comunicador, um excelente comunicador. Que ele conseguia se comunicar muitíssimo bem com todas as pessoas à sua volta, mas não conseguia se comunicar com a sua esposa. E ele falou que isso, infelizmente, é muito comum de acontecer nos casamentos. Então, a gente vai entender ao longo dessa aula por que isso acontece e a gente vai se preparar para que isso não venha acontecer nas nossas relações, no caso, nas relações de vocês. Então, ele fala que ele aprendeu que ao longo dos anos, que a comunicação salutar, ela afeta tanto o coração quanto a mente. Se conseguirmos nos comunicar melhor, de modo mais claro e conciso, teceremos vínculos emocionais mais profundos, solucionaremos conflitos e estabeleceremos os laços em nossos relacionamentos conjugais. E fortaleceremos, perdão, os laços em nossos relacionamentos conjugais. Então, a comunicação, ela é fundamental para se desenvolver um relacionamento saudável, para se fortalecer o amor e para manter uma mente saudável também. Então, isso é bem interessante da gente pautar, porque mostra aí a importância dessa comunicação. Então, aqui nós segue algumas sugestões que vão nos ajudar a melhorar a qualidade na comunicação nos nossos relacionamentos. Então, papel e caneta na mão, memorizem isso, anotem isso, registrem os seus sentimentos, seus pensamentos e suas impressões ao longo da aula, para que isso não se perca ao longo da jornada de vocês, mas sim se tornem um conselheiro constante aí no desenvolvimento e no crescimento, sobretudo no fortalecimento das relações de vocês. Tá? Então, uma das coisas que é muito importante, precisamos nos envolver em conversas significativas. O Dr. Douglas, que é membro da igreja, especialista em casamento, paternidade e maternidade, ele escreveu sobre 3 níveis da comunicação nos relacionamentos. E nós vamos falar individualmente sobre cada um deles. Ele falou sobre a comunicação superficial, a comunicação pessoal e a comunicação validadora. Para a criação de um elo profundo entre marido e mulher, é preciso haver um equilíbrio entre esses 3 níveis de comunicação.
E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar sobre a comunicação superficial, que essa comunicação ela é a mais comum, é a que inicia as relações. A comunicação que se enquadra no nível de superficial é informativa e não conflituosa e envolve um nível baixo de risco. Esse tipo de comunicação, gente, é importante ressaltar que ela é muito importante para ajudar a criar hábito de falar um com o outro, mas ela pode representar perigo se não sair disso. Então, essa comunicação é aquela que inicia o estabelecimento de amizade, inicia o estabelecimento de confiança e inicia-se ali o momento de conhecer um ao outro, de saber coisas. A gente não costuma tratar de coisas muito mais profundas e que talvez possam gerar algum conflito, porque esse é o momento aí em que a gente, como pode-se dizer, que a gente está se conhecendo, né? Então a gente acaba falando de assuntos muito superficiais, coisas muito superficiais. Esse tipo de comunicação é importante, como eu falei, para estabelecer o hábito de falar um com o outro. Porém, ela precisa passar disso para se tornar para se tornar um relacionamento mais profundo. É importante haver uma comunicação mais profunda, que aí é o que nos leva a um outro ponto da comunicação que ele ressalta e que eu achei muito pertinente, que é a comunicação pessoal. Então, durante a comunicação pessoal, nós compartilhamos nossos interesses, nossos sonhos, nossas paixões, nossas crenças e metas. Então, você nota aí que essa comunicação ela passou a ser mais profunda. Então, você já vai, como a gente costuma dizer, abrir um pouco mais o seu coração para falar um pouco mais de quem é Cileide, de quem é Yasmin, de quem é Alessandra, tá? De quem é o Alisson. Então, ela se torna uma comunicação muito mais profunda, tá? Também estamos abertos para externar nossos temores e nossas inseguranças. Então, quando você começa a falar ou a ouvir do outro algo voltado para as suas paixões, seus sonhos, seus interesses, suas metas, aquilo que ela quer realizar, aquilo que ela quer fazer, como ela imagina que é as coisas, e também quando ela começa a falar sobre as suas inseguranças, os seus medos, você nota que essa comunicação, ou seja, esse envolvimento, ele já está mudando do superficial para o pessoal, porque a gente não compartilha essas coisas com qualquer pessoa. Então, já se estabeleceu ali algum vínculo, já se criou ali alguma confiança e respeito, e aí isso te fez, já se criou talvez algum outro interesse, e isso te fez ir para um outro nível, e isso precisa acontecer no casamento. Essa relação mais pessoal, ela precisa acontecer. Comunicar-se sobre todas essas questões de maneira cristã é uma maneira pela qual os casais criam vínculos e fortalecem os relacionamentos. Por que que ele cita de maneira cristã, né? Então, esmiuçando essa palavra de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais que não vá agredir o outro. Então, a gente precisa ter esse comportamento mais cristão, tá? E falar a respeito dessas coisas que sentimos e desejamos, que nos preocupam e que nos fazem felizes. Então, essa etapa da comunicação ela é fundamental para fortalecer os vínculos nos relacionamentos, tá? Então, ela não pode faltar. Uma outra coisa, o Helder tem uma citação aqui do Helder, que na época ele era Marvin, que ele era do Coro dos 12 Apóstolos. Ale, você pode ler para a gente e, se desejar, comentar também. Ok. O Elder Marvin J. Ashton, do Coro dos Doze Apóstolos, ensinou: comunicar-se é mais do que meramente trocar palavras e externar com sabedoria emoções, sentimentos e preocupações. É doar de si mesmo sem restrições. Dispenso comentário.
Então, olha só, como ele fala, comunicar-se é mais do que meramente trocar palavras. É muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo até do que externar, é, do que só, às vezes a gente pensa assim, estou só falando, né? Muito mais do que isso. É externar com sabedoria emoções, sentimentos e preocupações. É doar de si mesmo sem restrições. Esse é o tipo de comunicação que deve haver no casamento. Então, não é só falar, é muito mais do que isso. É muito mais. E se não houver uma reciprocidade nessa comunicação, isso ela até acontece nos primeiros momentos, mas depois ela vai deixar de acontecer, porque precisa haver uma troca, não só também com sabedoria dessas emoções, desses sentimentos, dessas preocupações, de doar a si mesmo, mas de saber que o outro se importa, de saber que o outro te ouve, te entende. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso nos slides mais à frente, né? Mas é importante a gente entender essa base aí, ensinada com muita sabedoria nesta frase. No início eu nem contei para vocês, né? Mas eu fiz um convite hoje para uma participação muito especial nessa nossa conversa aqui, nessa nossa aula. Ele não estava com a gente no início, porque ele estava trabalhando, mas ele acabou de chegar, né? Então eu gostaria de convidá-lo a entrar comigo. Ele vai dividir a tela comigo, eu acho que fica melhor. Oi. Esse aqui é o Dr. Carlo. Carlo Moreira para os íntimos. É o meu marido. Então, eu achei assim muito pertinente convidá-lo para participar comigo nessa aula. Então, aqui, meu amor. Aqui, cuidado para não apertar, senão ele vai desligar. Achei muito pertinente convidá-la a participar comigo dessa aula, porque ela fala sobre comunicação e como deve ser essa comunicação nos relacionamentos. Vocês continuam me ouvindo? Sim, Ah, tá. Você tá? Então tá. Pronto. Então, e nós estabelecemos isso. Isso é algo muito importante na nossa relação, essa comunicação. Então, nós já falamos aqui sobre alguns pontos importantes da comunicação, como a comunicação superficial, que é aquela comunicação que começamos a estabelecer as relações, que a gente fala de coisas assim muito aleatórias, não muito profundas. Nós falamos da relação pessoal, que ela é uma relação muito mais, uma comunicação muito mais profunda, onde a gente já fala dos nossos sonhos, das nossas paixões, dos nossos anseios, dos nossos medos e das nossas preocupações, né? E agora nós vamos falar o terceiro ponto, que é a comunicação validadora, que é o que ele coloca. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de cuidar um do outro e consolar-se mutuamente. Então, manter essa comunicação saudável, manter essa comunicação que ampara, que auxilia, que ajuda, que consola, que fortalece, é uma responsabilidade que nós temos nas nossas relações amorosas, né? Na nossa relação no casamento. Então, e é uma responsabilidade muito sagrada, eu vejo dessa forma, porque ela mantém o casamento saudável. Não é possível manter uma relação duradoura e saudável sem a comunicação. Então, nem deixei você se apresentar, né? É minha vez agora. Você pode dizer oi para os meus alunos? Boa noite. Eu estou tentando aí me achar aí na aula, mas fico feliz do convite para poder contribuir de alguma forma. Muito bem. Então, um casamento que não proporciona carinho e consolo restaurador pode morrer de desnutrição emocional. E isso é uma grande verdade, como eu falei para você. Você acha que seria possível mantermos uma relação saudável se nós não conseguíssemos nos comunicar um com o outro? Com certeza não. A nutrição, como diz aí, para eu estar bem nutrido, eu preciso me alimentar de várias substâncias, vários alimentos, né?
frutas, legumes, proteínas, até mesmo os carboidratos, e o sal e as outras coisas são importantes para a nossa vida. Mas aqueles que fazem mal, a gente geralmente deve comer pouco, e aqueles que fazem bem, a gente deve comer mais. Então, quando a gente fala aí de desnutrição emocional, é a mesma coisa. Então, é uma desregulação, vamos chamar assim, do ponto de vista emocional na comunicação. Então, claro que a gente deve falar coisas talvez ruins com o decorrer do relacionamento. Ninguém é feliz o tempo Conflitos todo, que né? precisam ser resolvidos. Exatamente. Mas a gente precisa resolver esses conflitos. Então, a gente precisa saber falar mesmo nos momentos de dificuldade. Mas as falas também favoráveis, de você está bonita hoje, e falar coisas boas, né, e saudáveis, vai compensar essas eventuais falhas que a gente pode cometer no relacionamento, né, nesses conflitos. Os conflitos eles vão existir na comunicação, principalmente nas relações entre marido e mulher. Porém, nós temos que entender que a forma como nós devemos nos comunicar, ela deixa até aqueles assuntos que são mais conflituosos, mais leves de serem falados e resolvidos. Então, a comunicação que valida é a que edifica, cura, cuida e enaltece, como o Carlos muito bem colocou. Então, não é só pontuar aquilo que é ruim, mas, sobretudo, edificar, é curar, é cuidar, é enaltecer, é falar para o outro o quanto ele é importante, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é incrível e o quanto ele é capaz. E isso faz total diferença na comunicação. Ale, pode falar. Mas a comunicação como você falou, serve para o casamento, enfim, para tudo. Mas falando assim do casamento e da família, eu vejo que eu sei de uma situação, né, que a falta de comunicação dos pais, ou seja, uma criança crescer em um lar em que não havia essa comunicação, em que não havia todo esse respeito, esse entendimento, e de respeito em várias coisas, afetaram aquela criança que afeta o adulto hoje. Sim, Então, isso de se comunicar com o seu cônjuge, né? Isso afeta tanto o casamento quanto a família em si. Porque os filhos vão ver, estamos falando de uma situação aqui ruim, né? Os pais que não sabem se comunicar, que vão vivendo assim, sem se entender, sem se perdoar. Aí o filho vai ver aquilo e vai aprender que é essa forma que se ama, desrespeitando, não entendendo, fazendo dramas. Isso eu estava ouvindo uma psicóloga. Então, essa pessoa, se ela não se tocar disso, se ela não buscar ajuda, né? Hoje nós sabemos quanto psicólogos e essas coisas são importantes, tanto para terapia de casal, quanto para a pessoa individualmente. Se a pessoa não vê isso, não enxerga, não busca tratar, ela vai talvez entrar numa relação, é muito mais suscetível a entrar numa relação tóxica, aí já vai ter uma família, aí já vai passar isso para os filhos e isso vai perpetuar. Então, isso eu observo muitos casais, muito, muito. Todo casal eu observo, não para criticar, mas porque eu quero aprender o que eles fazem de bom e o que eles fazem que eu não devo reproduzir. E uma das coisas que eu vejo muito nos casais é a falta de comunicação, porque comunicação não é só um falar e o outro ouvir, é entender. Tem isso, né? Uhum. Como você é falou em algum edificar. edificar, exatamente. É de um poder expressar o que sente e o outro estar disposto a ouvir, por mais que não seja algo bom. Acho que eu li isso em algum lugar. E poder buscar entender. Então, eu vejo muito essa falta de comunicação nos casais. Não estou dizendo que eu sou boa em me comunicar, não. Eu tenho muitos problemas com isso também, com as minhas relações, mas é, é um problema que eu não quero continuar, não quero levar para o meu casamento, não quero levar para os meus filhos.
Verdade, irmão. Verdade. Eu costumo falar que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. A gente sempre aprende e assimila ou faz aquilo que elas fazem, né? E as pessoas que a gente mais convive, né, normalmente, são as nossas famílias. Então, se a gente vê os outros fazendo coisas ruins, nós vamos fazer coisas ruins e achar isso natural. Isso acontece às vezes na escola. Se nossos amigos, nossos 5 melhores amigos chamam palavrão, fazem coisas indevidas, a gente vai achar natural e nós vamos fazer igual eles. Então, se nós vemos as pessoas jogar no lixo na rua, pela janela, nossos pais, nós vamos achar que isso é normal e nós vamos fazer igual eles. Então, a gente precisa ter bons relacionamentos. Os amigos a gente consegue escolher, né? Mas a família não. Então, nós precisamos ser um exemplo, nos esforçar para fazer coisas boas, para que nós possamos ser o exemplo para os nossos filhos. Concordo. Mesmo que você venha, às vezes, de uma família desestruturada, vai exigir um esforço muito maior seu para tentar compensar essas situações e não ser a média, né? Ora, Ser o fora da média, né? Ser o excepcional. E isso vai lhe abençoar. E quando você tem o Evangelho de Jesus Cristo junto com você, você conhece as verdades. Então, você sabe o que deve fazer ou não, e não se guiar por uma média de 5 pessoas. Eu gosto muito disso, de pensar desta forma. e nós precisamos ressaltar também que o Evangelho de Jesus Cristo entrou nas nossas vidas, alguns de vocês há poucos anos, outros desde que nasceu, outros há um ano. Depende muito da circunstância, né, do momento. Mas nós precisamos buscar aprender as melhores coisas sempre e procurar praticá-las. É por isso que o nosso grande exemplo sobre todas as coisas que possamos viver na Terra é o Salvador Jesus Cristo. É nele que nós precisamos nos espelhar. Mas no finalzinho nós vamos falar a respeito disso também. Mas como você trouxe essa questão para a gente, então nós vamos colocar agora. Salvador é o nosso maior exemplo, é nele que nós devemos buscar nos espelhar. E você hoje já consegue ter um diagnóstico interessante na tua própria vida. Eu não quero certas coisas para mim. Eu estou observando, eu estou aprendendo e eu quero fazer diferente. Então, observe as pessoas à sua volta, note, colete aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e vá formando como você quer estruturar a sua família. Mas, sobretudo, conheça o Salvador. É dele o grande exemplo e o maior de todos os exemplos, porque a comunicação do Salvador era aquela comunicação que edificava, que edifica, aquela comunicação que cura, que cuida, que faz despertar o melhor das pessoas, o melhor de nós. E é isso que nós precisamos. E quando nós começamos a exercer esses exemplos, seja nas amizades, seja na nossa própria família ou no ambiente que não costuma ser esse tipo, passar esse tipo de comunicação, nós começamos a fazer a diferença na nossa vida, na vida das pessoas. E isso vai moldando quem nós somos e vai nos ajudando. Mas você tem razão quando você diz que a gente traz alguns desses traumas, talvez, ou desses exemplos não tão bons que nós recebemos de pessoas muito próximas, como da nossa família. Mas nós podemos fazer diferente. O Salvador deixou isso claro para nós, como seu próprio exemplo. Nós podemos fazer diferente. É nele que devemos buscar a nossa força e a nossa ajuda. E aqueles que conseguem notar isso, como vocês que estão aprendendo isso hoje, como nós dois e muitas outras pessoas, nós temos a responsabilidade de poder ensinar isso pelo exemplo e pela fala para todos à nossa volta. E ele é um exemplo de comunicação com todas as pessoas, né? Sem exceção. Sem exceção, com os fariseus, com os saduceus, com os zelotes. Então, ele conversava com todos, né? Tanto pobre quanto rico, de uma maneira amável, gentil, mesmo às vezes quando ele se aborrecia, era Ou de quando uma ele era tratado mal, quando ele era ele tratado mal, edificava. ele curava né, os outros. Muito bem. O relacionamento ele vai prosperar se houver uma dose saudável de validação. A validação começa com o ato de prestar atenção
ao que o cônjuge está dizendo. Inclui externar ideias e pensamentos que dediquem e que edifiquem e curem. Procure o que há de bom no seu companheiro, sua companheira, e diga isso a ele ou a ela. Então, esse é uma parte importante da comunicação, essa validação. E isso vai fazer com que a gente ame mais o outro. Se eu me comunicasse com o Carlos e ele não se importasse com aquilo que eu falo, ele não se importasse com os meus sentimentos, ou ele não prestasse atenção e, olha, gente, eu tenho que falar para vocês uma coisa. Eu falo muito. Não é, bebê? Não é, amor? Eu falo muito. Eu falo muito mesmo. E ele me escuta. E ele presta atenção, ele ouve. Se ele não fizesse isso, com certeza a nossa relação não seria uma relação saudável e duradoura. Então, a validação do outro sobre o que eu sinto, sobre o que eu falo e sobre o que eu quero, fortalece as nossas relações. E isso acontece, vocês podem notar, se estão falando com alguém, não estão prestando atenção no que vocês estão dizendo, está no telefone, ou está falando com outra pessoa, está assistindo televisão, aí você fica logo chateado, né? Você fica, essa pessoa não se importa comigo, essa pessoa não consegue tirar um minuto do tempo dela para me ouvir. E aí, então, eu não quero mais me comunicar com ela. E aí, na relação, é muito ruim porque o outro se isola. Então, ele começa a se isolar, ele começa a se afastar do outro e ele não quer mais essa relação. E a gente precisa, às vezes, fazer sacrifício. Uhum. Amor, quando ele chega do plantão, que ele quer dormir, e eu tenho um monte de coisa para falar para ele. E eu digo, se você já está dormindo? Ele diz, não, amor, eu estou escutando você. Estou escutando você. E às vezes a gente faz sem querer. Hoje de manhã aconteceu uma coisa inusitada aí, que você vai lembrar. Ela me ligou, eu estava no trabalho, e aí eu atendi o telefone. Oi, amor, que bom que você ligou. Eu falei, bem falar com você. Aconteceu isso, olha, eu esqueci de falar aquilo, tal, e a gente conversou. Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem. Ah, então tá, na hora do almoço a gente fala. E eu desliguei. E quando eu desliguei, eu disse assim, poxa, eu precisava falar com ela, mas foi ela que me ligou. Aí eu liguei de volta e disse, amor, você me ligou, você queria falar comigo alguma coisa? E ela ficou surpresa, né? De eu ter ligado de volta. Eu queria, você foi tão falante que não consegui falar o que eu queria. Mas a gente precisa ficar sempre atento, porque às vezes são essas falhas que chateiam um outro, né? E o acúmulo dessas falhas prejudica as relações. E às vezes as relações não dão certo e a gente diz assim, não era para ser. Poderia ter sido sim, se ambos tivessem conseguido fazer coisas simples, como, por exemplo, validar uma conversa. Essa questão da validação da conversa, da atenção, da preocupação. Se expressar no relacionamento é boa parte dele. A construção saudável, a expressão, a comunicação é boa parte dessa construção. Então, isso é muito importante. Inclusive, hoje vocês estão bem caladinhos, né? Eu gostaria de... Tem alguma pergunta até aqui? Alguém gostaria de compartilhar uma experiência sobre essa questão da comunicação, seja na amizade, nas relações? Gostaria de ouvi-los também. Pode falar, Lê. Nesses últimos meses, eu tenho conhecido várias pessoas, assim, do sexo oposto. E, e nesses últimos dias eu tenho conversado muito com uma pessoa, só que, só que eu percebi que temos uma. Ele é da igreja também, de outro lugar. Que nós temos uma relação muito tóxica, porque um não entende o outro. E sempre tem uma confusão. Porque um não entende o outro, simplesmente. Sempre ou eu ou ele interpreta as coisas de uma forma errada. Como hoje nós brigamos, como sempre brigamos todos os dias. E nós não somos nada. Nós estamos nos conhecendo. E
E eu tô conhecendo outras pessoas também, e eu não passo por essa situação com os outros. Então, não sei, cada pessoa carrega a sua bagagem, né? Cada pessoa tem sua forma de comunicar, cada pessoa, enfim. Só que eu tava pensando muito sobre isso, hoje mesmo, por essa confusão, mas nesses últimos dias, né? O tipo de relacionamento, que tipo de relacionamento eu quero? Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso comigo e tudo mais, tenho pensado muito. Então, muitas vezes nós perdemos o foco do que nós realmente queremos. Eu quero casar no templo, eu quero ter uma boa família, eu quero ter uma pessoa que me escute, que eu possa buscar compreender, que me compreenda e tudo mais. Só que, às vezes, nós acabamos entrando em relações que tem níveis de ser tóxico, né? Mas que às vezes a gente não consegue sair, a gente não sai dali por alguma questão, mas não nos faz bem. Então eu fico pensando, né? Eu tenho outras relações que me fazem muito bem, por que eu não saio dessa? Por que eu não saio? Já várias vezes eu poderia ter dito tchau, não quero mais. Eu já fiz isso, mas voltava. Então, eu não sei por quê, né, essas coisas acontecem, mas isso é horrível. Eu falei sobre isso com minha psicóloga, ela disse, contei algumas situações, ela disse, se vocês entrem numa relação, essas coisas só vão piorar. Então, por quê, né? Por que ficar nisso? Eu fiquei pensando, a comunicação é essencial. O que adianta você fazer a sua própria vontade, entrar numa relação assim, para no final, se no começo já não dá certo, imagina depois, né? E como eu disse, é, eu penso muito, muito nos meus filhos. E meu sonho é ser mãe, não, não é nem casar, mas para isso tem que casar, né? Mas eu penso Uhum. muito nos filhos, penso muito no tipo de família que eu quero dar para eles, futuro e tudo mais. Então eu fico pensando nisso, no que eu vou levar para eles, o que eu quero no meu lar. Uhum. Eu acho que ninguém Uhum. quer uma pessoa que não te entenda, que não te compreenda. Ninguém quer um casamento infeliz. Ninguém entra num casamento para ser infeliz. Só que as nossas escolhas, elas são muito importantes e muitas vezes nós queremos fazer nossa própria vontade porque queremos o nosso próprio tempo e, e no final nós temos as consequências. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, ele é da igreja, missionário retornado, ele Uhum. já foi casado 2 vezes. Agora ele é viúvo, mas na primeira vez foi que não deu certo. Na primeira vez ele Uhum. quis fazer a própria vontade dele, ou seja, não era uma pessoa da igreja, ele lutou para que ela se batizasse, tudo. Já tinham problemas no namoro, enfim, ela magoou ele, deixou ele com um filho que hoje ele cria. Então, eu estava conversando com ele que muitas coisas, ele fala que Deus foi muito injusto com ele em muitas coisas. Ele perdeu mãe, muitas coisas aconteceram na vida dele, só que muitas coisas são pelas escolhas dele. E Uhum. isso eu conversei com ele ontem. Você escolheu isso, você quis fazer a sua vontade porque você queria aquela pessoa que você sabia que não era certa, você sabia que não era ali que você deveria buscar, mas você foi até o fim com o que você queria. No final não deu certo, você não pode culpar mais ninguém. E Certo. depois a gente conversando, ele me deu o mesmo conselho, como eu aconselhei ele a noite toda, e no final ele me falou a mesma coisa, porque eu, entre aspas, estou passando pela mesma coisa, né? Por mais que seja uma pessoa da igreja. Isso que Então, você falou. Ah, pode concluir. não, é isso, eu tava vendo como eu ia encerrar. Isso aí, pode falar. Então, o que você falou tem alguns pontos interessantes a serem comentados, né? Talvez uma das razões pelo qual esse curso aconteça é justamente para nos ajudar a ensinar, para nos ensinar coisas tão importantes, processos tão importantes na construção das relações. Nós estamos falando a respeito disso desde a primeira aula. Desde a primeira aula, se vocês puderem fazer uma análise, uma retrospectiva, nós vamos falando da construção das relações.
e como tornar essas relações eternas, né? Sobretudo, como encontrar felicidade nessas relações da mortalidade. E isso perdurar por toda a eternidade. Então, nós precisamos aprender a colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. E isso vai nos ajudar a sair de relações que a gente está vendo, que são relações tóxicas, como você mesmo trouxe para a gente. Então, a gente precisa entender o proceder de Deus na construção de todas as coisas na nossa vida, sobretudo das relações, e agir de acordo com esse proceder. Talvez o desafio aí não é saber como sair dessas relações ou entender por que você não consegue sair. Mas talvez o desafio aí deva ser da sua comunicação com o Salvador e de como que você pode fazer as coisas da maneira dele, se converter, entender, e isso possa entrar no seu coração a ponto de você não permitir qualquer coisa diferente. E ao mínimo sinal de qualquer coisa diferente do proceder de Deus, do plano de Deus para nós, a gente escolhe sair imediatamente. Então, os sinais estão todos aí. Você falou do seu amigo, já tinha problemas no namoro. Então, os sinais estão todos aí. Então, eu não posso ter problemas no namoro, problemas sérios de comunicação, de comportamento, e achar que isso vai se resolver porque eu vou casar. A gente não pode romantizar o casamento e algo tão importante e sagrado, agindo dessa maneira. O profeta até comentou no último discurso dele que o tipo de vida que a gente tem vai determinar que tipo de corpo nós vamos ter no futuro e com quem que a gente vai viver, né? Que rei, aonde a gente vai viver. É mais ou menos parecido com esse relacionamento no namoro, né? O tipo de relacionamento que vocês têm ao namorar e ao noivar, por exemplo, vai determinar o tipo de relacionamento que vocês vão ter ao casar. Eu sei que as pessoas mudam, entendo isso, mas as probabilidades nos falam o contrário, né? A maior parte das situações, elas não acabam bem, quando o relacionamento inicial ele não é bom. Então, a fórmula para isso dar certo é estarmos alinhados com o nosso Pai Celestial. Então, o sucesso na comunicação, sobretudo, precisa ser primeiro com o meu Pai Celestial e o meu Salvador. E a partir daí, estabelece sobre as minhas relações, né? Então, voltando aqui para os slides da nossa aula, por exemplo, a gente se portar como que o outro teve um dia, como diz aqui. Você pode validar ouvindo e oferecendo consolo. Como foi o seu dia hoje? E ouvir com real intenção o que o outro tem para te dizer. E ele diz que foi um dia difícil, então você diz, então me conta o que aconteceu, eu posso fazer algo para que o restante do seu dia seja bom? Então, eu sempre faço perguntas muito... Em todas as situações, eu faço uma pergunta para o Carlos. E aí, quando acontece de eu não fazer por alguma razão aquela pergunta, ele responde a pergunta. Aí eu digo, ai, amor, verdade. Como foi isso? Como foi aquilo? Né? Você não vai perguntar como foi a construção? Alguma coisa desse tipo. Então, tudo bem, né? A gente está sempre se comunicando e a gente está sempre cuidando para que a comunicação com o outro seja saudável. Então, quando não acontece, quando eu não faço, ele faz. E assim nós vamos estabelecendo da melhor forma possível a nossa relação. Tá? E é importante isso. E uma outra coisa importante, perdão, que eu passei aqui direto, que é praticar a arte de ouvir. A maior habilidade... Só um momentinho aqui, deixa eu só ajeitar. A maior habilidade de comunicação é a de ser um ouvinte eficaz. Uma das maiores demonstrações de caridade no casamento e verdadeiramente estar atento ao cônjuge e ouvi-lo. É realmente ouvir a despeito do que ele quer dizer. Então, nós precisamos ouvir, né? Isso demonstra amor, demonstra preocupação, demonstra respeito, demonstra validação. Então,
Como diz assim, ao ouvirmos, estamos dizendo ao cônjuge: você é importante para mim, amo, e o que tem a dizer é importante. Olha só com um ato, um simples ato de ouvir, eu estou dizendo para o outro que eu me importo, que eu o amo, e o que ele tem para dizer é importante para mim. Quando nós estabelecemos a nossa relação, uma das coisas que ficou muito clara entre nós e que nós nutrimos dia após dia e continuamos nos esforçando para fazer isso hoje, ele é a coisa mais importante para mim e eu sou a coisa mais importante para ele. Então, se ele está feliz, eu estou feliz. Nós estabelecemos isso no início das nossas relações e isso permanece. Então, aquilo que é importante para ele automaticamente se torna importante para mim, porque eu me importo com o que ele sente. E vice-versa. E assim a gente vai construindo os alicerces das nossas relações. Eu lembro de uma frase, foi um devocional que eu assisti com Ulisses Soares e a esposa dele, há alguns anos atrás, tem mais de 3 ou 4 anos atrás isso. E aí ela perguntava, um comentário da esposa dele, dizia assim, que ela buscava um homem que amasse mais a Deus do que a ela própria. E aí, mas por quê, né? Porque se esse homem ama a Deus mais do que a sua esposa, ele vai amar a esposa como ama o Salvador, né? Como ama a Deus. E vai amar a sua família da mesma forma. Então, se esse homem ama mais a mulher do que ama a Deus, nas dificuldades, esse amor pode cair. Mas se ele ama mais ao Salvador do que a mulher, nas dificuldades ele não vai cair e vai andar junto com a sua família, né? Eu achei muito bonito isso e eu tento trazer isso para gente. Ah, Bibi. Tá bom, vamos manter o foco. Então, o presidente Russell Minelson, ele ensinou a aprender a ouvir e ouvir para aprender um com o outro. A escuta eficaz ajuda a deixar de lado nossa própria vontade, nosso orgulho e a conectar-nos com o nosso companheiro de alma para alma. Olha como é profundo. O aprender a ouvir é muito mais do que escutar. É muito mais que ouvir sair palavras da boca do meu companheiro ou da minha companheira. É muito mais do que isso. Isso gera uma conexão de almas. Isso faz com que o amor se torne muito maior. Já existiram diversas vezes ao longo desses anos que a gente está junto, que às vezes a gente está falando algo assim, tão se importando tanto, de uma forma tão profunda, tão meiga, tão amorosa, que aí a gente para, se olha e sorri, né? E aí a gente fala algo que é muito particular nosso, que eu vou poder compartilhar com vocês, e a gente percebe que é justamente isso que o profeta ensinou. É uma conexão de almas. É muito profundo isso, é muito especial. É um tipo de felicidade que eu confesso para vocês que eu nem sabia que existia. E a gente veio descobrir isso na nossa relação. E isso é muito importante para nós. Eu queria passar isso para vocês hoje, para que eu acho que é importante. Então, uma outra coisa são os sinais não verbais. Outro aspecto da comunicação, por vezes negligenciado, é a comunicação não verbal. A que você diz coisas importantes, mas sem falar palavras. Tá? E isso também é importante ser avaliado quando a gente está conversando. Às vezes eu converso com ele, por exemplo, e aí ele começa a revirar os olhos, a virar a boca, a olhar para o lado, a olhar para o céu, a ver os pássaros, a fazer qualquer coisa que não seja estar olhando para mim, que não seja estar demonstrando preocupação por mim, isso com certeza vai irritar. Isso com certeza vai fazer com que a nossa comunicação se torne extremamente falha. Extremamente falha. Então, eu preciso olhar no olho, ele precisa me olhar no olho, eu preciso sentir que ele está demonstrando interesse por mim. E isso fala muito, essas expressões falam muito. A gente sempre conversa a respeito disso também, quando a gente diz assim, quando eu digo para ele assim, que palavras
Qualquer um pode falar. Qualquer um pode falar. Mas as expressões corporais, aquelas expressões não verbais que são emitidas pelo corpo, elas não podem ser manipuladas. Não por muito tempo. Então, elas falam muito e elas são muito importantes. Tá? O detector de mentira foi criado com esse objetivo, né? De medir as expressões faciais e as frequências cardíacas, tudo, independente do que a pessoa fale verbalmente. Mesmo que seja uma conversa assim, meio boba, meio sem sentido, é importante ouvir. Ele vai me buscar na faculdade quase todos os dias. E eu acho que quando eu entro no carro até chegar aqui em casa, eu falo. Porque, sério, gente, eu falo muito, infinitamente mais do que ele. Né? E, e aí eu estou sempre falando, eu sempre contando, pergunto como foi o dia, conto sobre minhas coisas, conto como foi a minha aula. Mas eu faço isso quase todos os dias, eu falo muito com ele sobre tudo sempre, mas porque eu acredito, eu sinto que ele se importa, que ele quer me ouvir. Se eu não sentisse isso, eu não falaria. Eu não conseguiria sequer me relacionar com ele. Eu sempre falo sobre isso, inclusive já falei isso aqui para vocês. Eu não conseguiria me relacionar com ele, tá? Então, como nós falamos já quase no início da nossa aula, espelhar-se na comunicação do Salvador. Ao envolver-se em conversas significativas com o seu cônjuge, paute suas ações e palavras pelo exemplo de Jesus Cristo. A comunicação dele com os outros irradiava amor, carinho e preocupação. Ele falava com suavidade e amava com pureza, mostrava compaixão e concedia perdão, ouvia com atenção e demonstrava caridade. Então, além se sua comunicação, seja com esse seu colega ou com qualquer outra pessoa ou qualquer um de nós, não estiver dentro desta pauta, dentro do exemplo do Salvador Jesus Cristo, ela não serve para nós. Precisa ser repensada. Precisa ser repensada. Falada com honestidade para o outro. E, caso não haja mudança, realmente estabelecer novas conexões, novas mudanças. Então, nós precisamos nos envolver em conversas significativas. Precisamos conversar com o outro como o Salvador conversaria. Né, meu amor? Acho que às vezes a gente esquece qual é o termômetro da felicidade, do sucesso, o termômetro. A gente esquece. E aí a gente começa a confiar no braço da carne, começa a confiar. A gente está tão acostumado a viver nessa vida de internet, de séries ou de coisas do tipo, que a gente esquece, talvez, a fonte para encontrar o sucesso em todas as coisas, sobretudo nas relações. Às vezes a gente troca o companheiro por uma série, troca o companheiro por um Instagram, troca o companheiro por qualquer coisa. E isso não pode acontecer, não é, meu amor? Tem que ser. Brincadeira. Mas até quando o meu marido ele sempre escolhe as piores séries. Confesso para você, eu não gosto. São séries assim que não curto, mas ele tá lá assistindo a série dele. Eu detesto aquela série, ela me irrita, mas eu deito lá do lado dele. Ela chega comigo e diz assim: amor, posso ver uma série minha? Aí, pode, vamos. A gente vai, eu paro a minha e vamos ver a dela. Mas às vezes eu digo, tá bom, amor, fica assistindo a sua. Quase nunca. Amor, não pode falar isso na aula. E aí eu fico lá, eu deito do lado dele, tento me distrair com qualquer outra coisa para não ficar vendo nem ouvindo a série dele. Mas tudo bem, uma vez ou outra dá para fazer isso. Na grande maioria das vezes ele vai escolher aquilo que eu quero. Mas, por causa disso, eu devo deixar ele também escolher o que ele quer. Porque, afinal de contas, é uma via de mão dupla. Não é todo dia também? Uhum, exatamente. Então, melhorar o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Muitas pessoas se comunicam com Deus no nível superficial. Isso precisa ser observado por cada um de nós.
tudo na vida da gente, a gente precisa observar, a gente precisa analisar, a gente precisa vigiar. A gente não pode só passar os dias fazendo as coisas, a gente precisa vigiar. Se você ora por mera obrigação ou usa frases repetitivas, poderá achar difícil conectar-se com o Pai Celestial e ele parecerá distante. E talvez sejamos levados a pensar assim: ele não me ouve, ou ele foi injusto comigo, ou ele não, por que que ele fez isso? Ele poderia não ter feito isso. Então a gente precisa tomar cuidado. Comunicar-se com Deus é diferente de simplesmente falar com Ele. Tem um discurso que a autoridade fala que a oração repetitiva não passa do teto, né? E a gente precisa ter uma comunicação com o Senhor. Não é só falar. Porque eu posso estar falando a mesma coisa que eu falei ontem, a mesma coisa que eu falei no almoço. Eu posso estar falando só porque me disseram que eu tenho que orar antes de dormir, ou orar quando eu acordar. E precisamos mais do que isso. Você quer ler essa do presidente, que o presidente Joseph Fielding Smith ele ensinou, por favor? Não precisamos clamar a Ele usando muitas palavras. Não precisamos cansá-lo com longas orações. Que a oração seja feita do fundo do coração. Que não seja apenas palavras que estamos acostumados a repetir, sem pensar ou sentir nada ao proferi-las. Você conta ao Pai Celestial suas crenças, seus sentimentos, seus desejos mais íntimos? Externa a Ele as ambições secretas que se encontram em seu coração? Abre o coração para Ele e pratica escutar as respostas dele? Palavras sinceras proferidas em humildade, em humilde oração. Palavras sinceras proferidas em humilde oração lhe permitirão desenvolver uma ligação mais profunda com o Pai Celestial. Ao dar ouvidos a seus conselhos e aplicá-los, enriquecerá e fortalecerá o relacionamento. Ao externar gratidão por bênçãos específicas, viver o Evangelho e tornar-se mais semelhante a Jesus Cristo, você demonstrará amor ao Pai Celestial. Olha só, né? Como é profundo isso. Ensinamento muito importante. Yasmin, como você vê a oração? Oi, foi comigo? Sim, Yasmin, foi com Saí você. aqui com meu sobrinho. Então, a oração é uma conversa, né, com o Pai Celestial, é onde, assim como a gente estava falando sobre a comunicação com o cônjuge, com a namorada e tal, é a comunicação direta com o Pai Celestial. É onde eu vou falar todos os meus anseios também, todos os meus medos, tudo que eu desejo um dia realizar, agradecer por todas as coisas e me comunicar com ele, mesmo que ele saiba, mesmo que ele conheça o nosso íntimo. É importante a gente ter sempre essa conversa, esse desabafo com o nosso Pai Celestial. Nós possamos pedir perdão e ajuda para vencer nossas fraquezas também, né? Além de Isso. pedir grandes bênçãos também. Não tenho medo de pedir. Porque um pai benevolente, né? E escutem. Acho que essa é uma dica aí, né? Escute e pratique. Praticar e escutar o Senhor é algo importante, né? Que a gente precisa sentir que Ele está ali. E esse sentir vem com essa prática do ouvir. Para fortalecer o testemunho, isso é o remédio para todas as curas. Para todas as doenças. E eu quero falar para vocês, no finalzinho aqui da nossa aula, que eu sempre falo para o meu marido, quando eu tenho a oportunidade de falar a respeito da nossa relação para as outras pessoas, e já falei para vocês que eu tenho necessidade de poder falar tudo para ele. Eu tenho essa necessidade de saber que ele me escuta, que ele me entende. Eu tenho essa necessidade. Eu preciso falar. Sobre isso está pautado assim muito do sucesso do nosso casamento. Eu preciso disso. Mas talvez isso também tenha acontecido porque eu sempre conversei com meu Pai Celestial sobre tudo
Meu amor sabe disso também. Ele conhece um pouco da minha fé e da minha relação com Deus. Eu sempre, sempre falei sobre tudo, acreditem, qualquer coisa, da melhor à pior. Eu sempre falei com ele sobre tudo. Porque era dele que vinha minha força, meu consolo, ajuda, era ele que me ajudava nos momentos, era ele que me dava sabedoria para pensar, para agir e a força para prosseguir. Então, se eu não pudesse falar tudo para ele, como que eu receberia tudo dele? Eu entendo dessa maneira. E eu sempre converso com ele sobre tudo. E ele me ouve, ele me responde, ele me consola, ele me ajuda. Eu amo a minha relação que eu tenho com meu Deus e o meu Salvador Jesus Cristo. E essa relação eu procuro ter com o meu marido. Ele sempre diz, às vezes os nossos filhos dizem assim, ah, tio, a mamãe, isso. Mas eu já sei, porque ela já me contou. Ele diz, vocês não sabem que ela me conta tudo? E as pessoas, elas estranham isso, porque elas não estão acostumadas, né? Eu estava dando um curso na igreja, com uma turma, curso de preparação para o tempo. E aí Pode eu, finalizar. e aí eu peguei e comecei, fiz um comentário, disse, olha, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo que eu não contei para ninguém, ninguém sabe. Eu nem gostaria que vocês ficassem comentando por aí. E aí, disse assim, nossa, nem a Cilei sabe. Não, quando eu falo ninguém, não inclui a minha esposa, porque eu conto tudo para minha esposa. E as pessoas, elas, elas olham, a gente percebe, elas olham uma para a cara da outra, né? E dizem, não, isso não é possível, mas é possível, sim. Então, esse laço de confiança, ele precisa ser muito fortalecido, né? E a gente só consegue fazer isso conversando. E eu não gosto muito de conversar, mas eu aprendi isso nesse relacionamento, né? Então, quando eu comecei a namorar a Sully, mesmo depois de casado, eu sempre ficava com ela, assim, amor, praticamente eu tenho que te conquistar todos os dias, porque se eu vacilar, e ela fica chateada, fica aborrecida, aí dá mais trabalho, né, tirar ela do aborrecimento. Então, eu praticamente tive que me reinventar, eu mudei a forma de me comunicar e de me relacionar por conta do meu amor. E eu sou muito grato, porque foi ela que me apresentou o Evangelho, quando a gente conheceu, não conhecia o Evangelho. Eu fui uma das exceções, né? Uma das boas exceções. Eu sempre digo que ela me resgatou das trevas, da sarjeta e coisa desse tipo. Então, hoje eu me sinto uma outra pessoa, amo o meu Salvador. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, assim, mesmo que algum dia a gente terminasse por algum motivo, eu acho que isso não vai acontecer, ainda assim eu não me afastaria da igreja. Então, eu sou muito grato a ela por ter me apresentado esse novo amor, ser o amor da minha vida e ter me apresentado esse outro amor. E eu queria encerrar com esse testemunho. Meu amor por Salvador, meu amor por minha esposa, pela minha família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigada por sua participação conosco. Deixou a aula. Essa foi a melhor aula de todas para mim. Amei essa participação. Muito obrigada pela presença de vocês conosco nessa aula. Eu desejo sinceramente que essas palavras e esses princípios possam fazer a diferença na vida de vocês e que vocês também possam levar esse ensinamento para outras pessoas. Eu sei que meu Salvador vive e que ele tem grande amor por nós. Eu sei que as famílias elas foram criadas para se tornarem eternas e que muito disso depende de como nós vamos viver os convênios, viver e guardar os convênios que fazemos no templo e como nós vamos cuidar das nossas relações aqui na Terra. A minha eternidade não seria completa sem meu marido e minha família. Então, eu vou trabalhar para tê-los comigo para sempre. Eu presto testemunho dessas verdades com todo o meu amor e gratidão a vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada mais uma vez. Então, nós vamos encerrar aqui nossa aula, que a gente já passou um pouquinho do horário. Peço perdão e agradeço por terem ficado conosco até o final. E aí eu gostaria de pedir aqui para... Acho que só está nós quatro, né? Tem mais um aqui conosco? Não. Acho que Não, né? Então, Ale, você pode oferecer a oração final para nós? Sim. Obrigada, Ale. Bondoso Pai Celestial, nós agradecemos por esses princípios que aprendemos nessa noite. Nós agradecemos
por teu evangelho na terra e por termos todas as coisas a nosso favor para nos ajudar a sermos como Cristo. Agradecemos por seu exemplo, agradecemos por poder conhecê-lo através das Escrituras, agradecemos por poder orar a Ti em nome dele, agradecemos por saber que não estamos sozinhos, que podemos vencer nossos desafios aqui na terra, estando a teu lado. Oramos para que possamos buscar ser melhores, colocar em prática os princípios que aprendemos nessa aula, que possamos ser pessoas melhores, ser um exemplo para os outros e poder ajudar quem está ao nosso redor.